Então, nós vamos dar início à nossa reunião nesta noite e vamos abrir lá na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos ler no capítulo 1, no versículo 27 até o versículo 29. Filipenses, capítulo 1, de 27 a 29. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. A palavra de Deus, ela nos conclama, como cristãos, a vivermos de modo digno do evangelho, batalhando pela verdade da palavra de Deus, testemunhando, para que em tudo possa ser Deus glorificado através do nosso viver. E nós devemos lembrar que a luta é grande, intensa, e nós devemos estar prontos e adequados para esta batalha, por esta luta. Vou pedir para a nossa irmã Regina nos dirigir a Deus em oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos dirija neste instante, clamando pela misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, que nós, Senhor, possamos ser agradecidos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nos livrando de todo mal. Senhor, ajuda-nos, porque estamos carecendo muito de Ti, Pai de amor, passando por momentos difíceis, por tempos difíceis, mas nós sabemos no Deus nossa fé, nos dê esperança, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós possamos estar na Tua presença, louvando e agradecendo o Teu nome, Senhor, glorificando, porque o Senhor é bom, e o Senhor está sempre cuidando de todos nós, Pai de amor. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, Senhor, nesse estudo, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para aprender Tua santa e bendita palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Pedro nos dá um conselho muito sábio, no capítulo 5 da primeira epístola, versículo 7. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro nos lembra que, como cristãos, nós devemos estar dando graças a Deus por tudo e, diante das ansiedades e das necessidades, colocando no altar, no trono de Deus, todas as nossas inquietações, porque Ele cuida de nós. Então, nós vamos ter um momento de intercessão. Se os irmãos tiverem algum pedido de oração para fazer, os irmãos poderão fazer. Dona Nair saiu. Se algum irmão tiver algum pedido de oração para fazer, o momento é oportuno. Pastor, quero pedir pela minha mãe, que ela tá meio doentinha. Pedir por ela que Deus esteja protegendo ela.
Deus abençoe e recupere a saúde da nossa irmã. Pastor, eu peço pela minha família, né? E pela o corpo de Cristo, né? A igreja, né? Para que Deus abençoe aqui, né? Tudo venha voltar aos conformes, né? Amém. Pastor, eu quero pedir para que acabe logo essa quarentena. O Jonathan está pedindo pelo fim da quarentena aqui. Tá certo. Pastor, Oi, Maurício. pedir oração, né, pelo tio da Keilo Kreves, né, que tá no hospital, mas graças a Deus ele tá tendo uma boa recuperação. Pedir pela avó da Keila, que foi agora para o hospital, talvez pode ficar até internada, né? Certo. E pela mãe dela, que está com suspeita de coronavírus. Ela é agente de saúde, né? E começou a sentir os sintomas, fez o exame ontem, né? Fez o exame ontem, aí tá esperando o resultado. Aí ela tá com suspeita de coronavírus. Certo. Como que é o nome dela? Marli. Dona Marli, né? Isso. Mãe da Keila. Vamos orar pelos familiares da Dona Marinha, né? A Dona Mariazinha, que faleceu ontem, né? Nós tivemos notícia lá no grupo, da nossa irmã Mariazinha, que faleceu. Deus esteja confortando a família dela, né? Mais algum pedido? Pastor, parece que é por mim também, aqui, ó, né? tá travado. Aí você aperta aqui, ó. Aí vê você e vê a coisa. Ok. Fala, Wilton, por favor. Então, pastor, eu peço que orem por mim, né? Nessas estradas, entendeu? À noite. Que Deus esteja me livrando, me guardando. E por minha família também. Ok. Eu peço por mim. Uma saúde da Dona Dirce também. Isso. Pastor pediu oração também pela esposa do Epaminondas. Hoje eles pediram oração no grupo para ela, que ela vai fazer quimioterapia, que ela não está bem da garganta, aí vai começar a fazer fisioterapia. Quimioterapia. A nora da irmã Maria Maciel. Esposa do Epaminondas, né? Isso. Ok. Então vamos, nesse momento, ter um momento de intercessão. Vou pedir para o nosso irmão Williams nos dirigir a Deus oração, fazendo esses pedidos, Williams. Amém, pastor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados, queremos entrar na Tua presença, Senhor, e que pedir para que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Pai. Estamos aqui reunidos, mesmo à distância, mas juntos, né, com o coração em Ti, Senhor. O Senhor conhece os nossos pensamentos, os desejos de fazer o Teu querer, de fazer a Tua vontade, ó Pai. E que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos, Pai, essas pessoas que foram citadas o nome delas, que o Senhor venha entrar com cura, com libertação, no sentido de que a palavra do Senhor venha viver na vida delas, que elas venham viver diante da Tua palavra, Senhor. Amém. Então, neste momento, nós queremos te agradecer, Senhor, assim, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido até aqui, Senhor. O Senhor tem nos guardado, os irmãos da nossa igreja, o Senhor tem nos protegido, Pai. Nós temos visto muita gente sendo contaminada por esse vírus, mas o Senhor nos tem guardado. E por isso nós te agradecemos, ó Senhor. Então, neste momento, Pai, que o Senhor venha visitar cada lar, cada hospital, cada família, Senhor, necessitada por Ti, Pai. Pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, que venham passar a aprender e querer, a ter vontade de estar contigo, Senhor. Pai, nesta noite, queremos te agradecer por esta aula que o pastor irá nos trazer e que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós vamos passar para o nosso estudo nesta noite. Nós estamos estudando as marcas do verdadeiro discípulo. Vou pular no começo, por que não foi no começo? As marcas de um discípulo de Cristo, esse é o nosso tema. Nós estamos trabalhando e tratando com os amados irmãos. E hoje nós vamos encerrar, já são 2 meses que nós estamos estudando esse tema. E hoje eu encerro essa sequência de estudos. E na semana que vem, se Deus quiser,
nós vamos começar a estudar o Sermão do Monte. Eu quero convidar você, a partir do mês que vem, da semana que vem. Correu. Na semana que vem a gente vai estudar, então, a respeito do Sermão do Monte. Nós deveremos ficar no mês de... O mês de... Deixa eu desligar o telefone da dona Naíra aqui, que está falando aqui a dona Naíra. Dona Naíra, vou desligar um pouquinho. Isso. Obrigado. Os irmãos, se tiverem que falar, fazer alguma coisa, não esqueça de desligar o microfone, senão atrapalha. A gente está conversando, falando, o estudo isso vem atrapalhar um pouquinho, tá bom, meus irmãos? Então, semana que vem, nós começamos o estudo no Sermão do Monte e devemos ficar estudando aí o Sermão do Monte durante o mês de junho e julho. São mais de 2 meses. Então, 2 meses estudamos as marcas no discípulo de Cristo e encerrando hoje. Tá? Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Judas. Judas, e nós vamos ler o versículo 3 do livro de Judas. Se você acompanhar, está aí na tela também o versículo. Eu coloquei o versículo hoje aí. Nós vamos meditar. Judas, versículo 3. Judas só tem um capítulo. Judas só tem um capítulo. Versículo 3 nós vamos ler e nós vamos depois trabalhar no finalzinho do livro os versículos 20 a 23. A palavra de Deus ela nos diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-lhes convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, hoje a última marca que nós vamos estar trabalhando do discípulo é que este discípulo é aquele que luta pela fé, né? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, uma das características do verdadeiro discípulo de Cristo é que ele é comprometido com a fé evangélica a ponto de batalhar por esta verdade que nós encontramos na palavra de Deus. Ok? Então, nós vamos dar continuidade e começar. Vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender a Tua verdade. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, uma das coisas que nós encontramos quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz e vai descrever a igreja do Senhor Jesus Cristo como sendo coluna e baluarte da verdade. Nós vamos então perceber que a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está fundamentada na verdade dos profetas e dos apóstolos. E, ao mesmo tempo, cabe a esta igreja defender esta verdade. Então, essa é a ideia de uma igreja que é baluarte da verdade. Ela está comprometida em defender esta verdade. Então, a igreja ela deve manter, ela deve preservar e não permitir que a fé que uma vez foi lhe entregue, lhe foi dada, possa essa fé ser adulterada, deturpada, distorcida, né? Nós vamos verificar que esta exortação que Paulo faz a Timóteo, nós temos a impressão que Judas compreendeu muito bem. Judas entendeu a mensagem do apóstolo Paulo a ponto de que, na sua carta, ele inicialmente tem a pretensão, o objetivo de
falar a respeito da salvação que é comum a ele e aos seus leitores. Contudo, nós vamos verificar que a notícia alarmante de que haviam falsos mestres, homens que haviam se introduzido nas igrejas cristãs, de maneira que agora eles estavam colocando em risco a verdade. Isto fez com que ele mudasse o seu objetivo na sua carta. Então, ele queria escrever a respeito da salvação, mas agora ele vai fazer uma exortação para que aqueles irmãos a quem ele se dirige lutem pela verdade cristã, pela fé que uma vez foi entregue a eles. Só fazer uma observação aqui, um parêntese no nosso estudo, referente ao nosso contexto histórico. O autor desta carta é Judas, né? Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, da mesma forma como Tiago se apresentou. Se você observar o versículo 17 do texto de Judas, você vai perceber que esse Judas ele não faz parte do colégio apostólico, portanto, ele não é um dos apóstolos. Ele vai dizer: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não é um apóstolo. E ele se apresenta como irmão de Tiago. E o Evangelho nos diz que na família de Jesus havia um Tiago e também havia um Judas. Então, o mais provável que nós temos aqui em condições de dizer é que esse Judas, que compreendeu bem essa mensagem e que exorta aqueles irmãos a que ele se dirige a batalhar pela fé, tenha sido irmão de Tiago e irmão do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos perceber, nós vamos observar que aqui é um fato importante que nós devemos destacar e salientar, é que na igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, ao longo da história, e isso a gente vai ver desde a história bíblica até da história eclesiástica, a história da igreja ao longo do tempo, a igreja ela tem que lutar sempre em duas frentes. Primeiro, com os ataques que vêm de fora da igreja, daqueles que perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja também tem que lidar com problemas internos, porque às vezes nós nos deparamos com pessoas que estão dentro da igreja e estas pessoas estão dentro da igreja causando problema. E a igreja tem que lidar com problemas internos também. Então, às vezes, a igreja sofre não só por causa de acontecimentos que vêm de fora, mas também de ataques que ocorrem dentro da igreja. Pessoas que se dizem cristãs e que, na verdade, não são e que frequentam as nossas reuniões. Então, essa é uma realidade que aconteceu sempre ao longo da história, né? Então, pessoas que estão infiltradas, praticamente são agentes secretos do maligno no meio do povo de Deus, na tentativa de destruir a obra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo ele nos advertiu sobre o surgimento de falsos profetas, os quais enganariam a muitos, né? E se pudessem, eles poderiam até enganar os eleitos de Deus, né? O reverendo John MacArthur, no comentário dele a respeito da carta de Judas, ele vai afirmar que, ironicamente, diz ele, abre aspas, ironicamente, os mais mortíferos ataques não vêm daqueles que abertamente rejeitam a verdade, mas sim daqueles que professam conhecer e acreditar na verdade, mas vivem a mentira. São os agentes mais eficazes de Satanás. São como terroristas espirituais.
secretamente se infiltram na igreja, onde eles se passam por pastores e líderes. Na realidade, porém, eles são impostores e desertores, os apóstatas que afirmavam conhecer a Cristo, mas, na verdade, os rejeitam. Eles afirmam verbalmente seu conhecimento da sua palavra, palavra de Cristo, mas as suas ações indicam que eles são realmente inimigos da verdade. Então, infelizmente, o reverendo John MacArthur está correto, coberto de razão. Né? São pessoas que estão no meio nosso e que estão enganados e, se possível, eles vão perverter a fé de alguns dentro da igreja. É interessante que, quando Judas escreve a sua carta, ele não se preocupa em rebater ou refutar as inverdades defendidas por estes apóstatas que estão dentro da igreja. Ele não vai combater as ideias, os conceitos, as doutrinas. Mas o que ele faz na carta? Ele vai denunciar o estilo de vida sem Deus que vivem essas pessoas. Por que ele faz isso? Porque Jesus vai nos lembrar que nós vamos conhecer os falsos profetas, os falsos cristãos, pelos frutos que eles nos apresentam. Então, nós vamos perceber que esses falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja naqueles dias, nos tempos primitivos, eram cristãos gnósticos, né? Uma heresia que havia se infiltrado lá no primeiro século, chamada gnosticismo. O gnosticismo, só para, de uma maneira muito simples e breve, o tempo não nos é próprio para a gente tecer detalhes sobre isso, mas o gnosticismo é um nome dado a toda uma variedade de verdades, sistemas religiosos que vão florescer lá no primeiro século, mas que vão ganhar força no segundo século da igreja cristã, e cujo denominador comum era a presença da salvação mediante um conhecimento secreto, que eles chamavam de gnoses, por isso o nome gnosticismo, ou os gnósticos. Então, nós vamos verificar que estas pessoas haviam penetrado a igreja e estavam deturpando a verdade de Cristo, causando muitos males na vida da igreja. Hoje, nós também encontramos pessoas assim. A gente tem observado uma coisa muito comum que acontece, é a ideia desse marxismo cultural que alguns cristãos têm abraçado e que é algo completamente antagônico à fé cristã. E, no entanto, alguns crentes estão trazendo esses conceitos e nós sabemos que isso vai trazer prejuízo na vida da igreja com esses falsos ensinos também nos nossos dias. Mas isso é um tema para um outro assunto. Vamos tratar aqui especificamente do problema vivido por Judas. Então, como eu disse, ele não tem essa preocupação. E estes mestres, esses falsos mestres, eram gnósticos. Eles viviam na igreja, julgando-se pertencer à igreja, e eles eram perversos em essência, ímpios, e levavam outras pessoas dentro da igreja ao pecado, a pecar. Esses falsos cristãos, eles entraram na igreja para transformar em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que Judas nos diz. Vejam o versículo 4 da sua carta. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa! Isso é terrível,
Judas vai dizer que havia gente na igreja com esse objetivo, com esta finalidade. Então, a ideia que o Jonathan está perguntando aqui, o que é a ideia de libertinagem, é a ideia daquilo que nós vamos falar aqui, de um cristianismo onde não há lei, né? Onde cada um vive conforme quer. Né? Então, você vai perceber que estas pessoas eram pessoas que viviam com uma falta de controle moral, né? Uma falta de controle moral, devassidão, indecência. Ou seja, são pessoas lascivas. É esse tipo de evangelho, né? Um cristão libertino, pessoas lascivas, ou seja, pessoas que pensam somente em satisfazer as concupiscências e tudo que elas tocam é contaminado por esses desejos abjetos. Né? Então, essas pessoas, elas criam em Cristo, diziam que não importava a forma como os crentes vivem a vida em seus corpos. Não tem nenhum problema. O cristão, de uma maneira prática aqui, eles diziam assim, não tem nenhum problema se o cristão se embriagar, se juntar com a prostituta, porque isso aí está ligado à questão do corpo, né? E a salvação é uma questão de alma. Então, era um evangelho libertino, perverso, um evangelho que não exige santificação. Eles eram descrentes dizendo que eram crentes. E é por isso que Judas vai, então, dirigir aos seus leitores, dizendo, olha, vocês precisam lutar pela fé. Vocês precisam batalhar diligentemente pela verdade que foi entregue. E é interessante que, quando ele diz, olha, a gente tem que batalhar pela fé, aqui, a fé, ela não é subjetiva, ela é algo bem objetivo. A palavra fé que Judas emprega aqui designa um conjunto ou corpo de doutrinas. A fé é algo que nos foi dado, que nos foi confiado. Não é isso que Judas diz? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Portanto, nós vamos verificar que o conteúdo da fé não é algo que foi descoberto ou inventado, mas algo que foi revelado por Deus. E esta revelação que Deus faz, ela nos foi dada. Então, a fé nos foi dada, entregue. Deus nos confiou a fé como o Senhor confia os bens a um mordomo. Essa é a ideia. Então, nós vamos verificar que a fé nos foi definitivamente entregue, ou seja, uma vez por todas confiada aos santos. Judas está dizendo que o conteúdo desta revelação, ela está completo. O conteúdo está completo. E é um conteúdo invariável. Não existem novos acréscimos, não existem novas revelações, novas doutrinas ou novas interpretações. A Bíblia, a mensagem dos apóstolos e dos profetas, é o conteúdo da nossa fé. E a fé é a propriedade de todos os crentes, de todos os salvos, uma vez que ela foi confiada aos santos. Portanto, a fé ela não é uma propriedade de apenas alguns ou de uma instituição religiosa. A fé é de todos os salvos em Cristo Jesus. E o alvo do cristão é batalhar por essa fé que foi diligentemente entregue ao povo de Deus. O reverendo John William Barclay, ele nos diz assim, cada cristão deve ser um defensor da fé. Se a tradição cristã nos chega de geração em geração, quer dizer que cada uma destas gerações deve preservá-la incorruptível, pura em suas origens, né?
A palavra que Judas emprega para defender é um termo hebraico que contém a raiz do termo agonia. Ou seja, nem que eu tenha que agonizar para manter a fé, eu devo agir assim. Então, a fé, a defesa da fé pode resultar numa empresa custosa, mas a defesa e a preservação da fé é um dever que recai sobre cada uma das gerações de cristãos. E o nosso dever consiste em defender aquilo que nós recebemos. É isso que Judas está dizendo. Surge, então, a pergunta muito clara diante desta verdade. Como é que nós podemos batalhar dedicadamente ou diligentemente pela fé? O que Judas nos ensina em relação a isso? Como é que nós fazemos isso? Então, Judas, na sua epístola, ele vai dar esses parâmetros. Se nós observarmos, ele diz assim, olha, se a vida dos falsos crentes o denunciam, a maneira como o crente vive também é uma maneira de preservar a fé que nos foi dada. Ou seja, nós preservamos a fé, nós batalhamos pela fé quando nós vivemos um estilo de vida que autentique aquilo que nós cremos e glorifique a Deus. E é isto que Judas nos traz lá nos versículos 20 a 23. Vamos ler lá? Judas diz assim, versículos 20 a 23. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo quanto a outros, e sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Tá? Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho isso que Judas nos traz aqui. A primeira coisa que ele nos diz, que para batalharmos pela fé, o discípulo que luta pela fé, ele precisa se edificar na fé. Esse é o primeiro aspecto que ele nos diz. A primeira coisa, como é que eu preservo? Como é que eu vou manter a verdade cristã em meio ao falso ensino? Edificando a minha vida na fé que eu recebi de Deus. Uma das maiores necessidades na preservação do Evangelho, a fé que nos foi entregue, é através de uma vida de santificação. E o primeiro passo nesta vida de santificação é através do fortalecimento da nossa fé. É isso que ele vai nos dizer. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. O reverendo John MacArthur, um pregador contemporâneo dos nossos dias, ele vai dizer, devemos tornar-nos doutrinariamente fortes, se quisermos reconhecer o erro e combater eficazmente a batalha pela verdade. Infelizmente, às vezes os crentes eles esquecem disso. Infelizmente, nós encontramos pessoas que estão há muito tempo na igreja que são crianças na fé. Por quê? Porque eles negligenciam a exortação de Judas aqui. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos fortalecer. E a ideia aqui é conhecer com profundidade aquilo que nós cremos. Pedro vai dizer que a gente tem que estar pronto para dar razão daquilo que nós cremos. E como é que nós podemos fazer? Conhecendo as verdades que nós fazemos. E é interessante que Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele vai nos ensinar que Deus concedeu dons à igreja e estes dons foram dados visando a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Então, os crentes, eles devem fazer todo o esforço possível para fortalecerem uns aos outros. Então, eu tenho que crescer na fé e, ao mesmo tempo, proporcionar que o meu irmão cresça
através do dom que eu recebi da parte de Deus. A fim de que juntos nós possamos estar firmados nesta palavra, nesta verdade, nesta palavra. Enquanto os homens ímpios se inserem na comunhão cristã com o objetivo de trazer divisão, Judas ordena que os cristãos verdadeiros se edifiquem uns aos outros, espiritualmente, que se fortaleçam e fortaleçam a unidade da igreja. A finalidade dos falsos cristãos é destruir, mas todo cristão deve dedicar-se à edificação, primeiro da própria vida espiritual e depois da congregação, da comunhão, do meu irmão, dos meus irmãos. No primeiro conselho, nós, como discípulos, que lutamos pela fé que nos foi entregue, nós precisamos nos edificar nesta mesma fé. Será que nós temos feito isso? Qual é o conhecimento que nós temos? Temos que medir o nosso conhecimento. Temos sido edificados na fé, né? Infelizmente, às vezes, nós negligenciamos e muito essa situação. Eu tenho falado aqui para os presbíteros que o meu desejo é que, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo e proporciona esse isolamento que nós estamos sentindo na pele, que isso desperte a igreja para querer estar presente quando tiver a oportunidade de estudar a palavra, porque é na escola dominical, no estudo bíblico, no culto à noite, que nós somos edificados e edificamos uns aos outros para que nós possamos lutar e batalhar pela verdade do Evangelho. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, com Judas, é que nós devemos ser homens de oração. Lá no versículo que nós lemos, no versículo 20, ele diz, olha, vocês precisam se edificar a vossa fé, orando no Espírito. Então, a segunda exortação que ele nos faz aqui é que nós devemos ser homens de oração. E aqui o termo homens é genérico, para homens e mulheres. Eu não quero ser politicamente correto aqui, dizer homens e mulheres. Não, homens. Homens, a raça humana, é o cristão como um todo. Sejam homens de oração, sejam crentes de oração. E este é o segundo elemento que nós encontramos na carta de Judas, de uma vida consagrada que glorifica a Deus e que preserva a verdade de Deus, que batalha pela verdade de Deus. Judas afirma, orando no Espírito, e essa expressão não se refere a falar em línguas, mas a orar por aquilo que é coerente com a vontade, com as diretrizes e com os decretos do Espírito de Deus expressos na sua palavra. É isto que nós encontramos aqui. Sabemos que a vontade de Deus, ela é revelada nas Escrituras. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Como é que eu compreendo a mente de Deus? Lendo as Escrituras. Outro dia eu vi lá na internet uma fala do reverendo Augusto Nicodemos. Se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Se quer ouvir Deus falar especificamente a você, leia a Bíblia em voz alta, para que você ouça a voz de Deus, então. Então, como crentes, nós precisamos buscar esse entendimento da verdade de Deus para as nossas vidas. Como crentes, às vezes, nós nem sempre sabemos como aplicar de modo prático o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, para as diversas questões da nossa vida. Portanto, é o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Pai, com verdadeira simpatia e fervor inexprimíveis. Então, quando nós oramos no Espírito, nós nos submetemos à direção que o Espírito nos dá em sua palavra, descansamos na sua sabedoria, buscamos a sua vontade, confiamos em seu poder.
nós vamos verificar, por exemplo, que o Brando Warren Wipsy, ele vai dizer o seguinte, abre aspas aqui na declaração dele, ele diz assim: a palavra de Deus e a oração andam juntas no crescimento espiritual. Restringir-se a ler e a estudar a Bíblia trará muita luz, mas pouco poder. Concentrar-se na oração, porém, e deixar a Bíblia de lado, pode deixar os cristãos cheios de zelo, sem conhecimento. Ao ler a palavra para crescer na fé, usa-se essa fé para pedir a Deus o que é preciso e o que a sua palavra diz que se pode ter. Então, nós precisamos ser homens que se edificam na palavra, homens que oram para que Deus haja em nossas vidas, na nossa edificação. A terceira exortação que Judas nos traz aqui, que nós devemos guardar-nos no amor de Deus. Do mesmo modo que o casamento bem-sucedido, a vida cristã também não é feita de sentimentos elevados. O relacionamento no casal não é só de um sentimentalismo, de palavras, eu dizer para o meu cônjuge, eu te amo. Não, a vida conjugal ela é marcada por atitudes que demonstram esse amor. E na vida cristã isso também acontece. É preciso que haja obediência e uma preocupação mútua. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nós guardamos no amor de Deus quando nós obedientemente guardamos aquilo que o Espírito tem nos instruído por meio da instrução da sua palavra. E, por último, ele vai nos dizer que nós devemos mostrar misericórdia. Mostrem misericórdia. No versículo 22, compadecei-vos. Compadecei-vos. Ou seja, a ideia que Judas nos traz é que nós devemos ser misericordiosos. Então, Judas está nos instruindo, tanto os seus leitores quanto a nós, que nós devemos exercitar o discernimento e agir com base nesse discernimento. Por quê? Porque há pessoas que precisam de ajuda espiritual. E é isso que ele deixa claro nos versículos 22 e 23. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, nós vamos verificar, como Calvino nos lembra, que Judas está mostrando nesses versículos como seus leitores devem agir na reprovação dos seus irmãos a fim de restaurá-los ao Senhor. Então, veja só, ele está dizendo, existem pessoas que estão dentro da igreja e que não são cristãos. E estes estão seduzindo outros cristãos. Como é que nós vamos relacionar ou nos relacionar com estas pessoas que estão dentro da igreja trazendo esses males? Como é que nós demonstramos misericórdia? E aqui o texto é muito claro, porque nós encontramos 3 tipos de pessoas as quais Judas nos orienta a lidar. A primeira delas são os indecisos. Tá? Versículo 22 diz lá, mostrai ou compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem gente na igreja que não tem profundidade, não tem conhecimento, e que, por falta deste conhecimento, são seduzidos por falsos ensinos a ponto de ficarem confusos quanto à sua fé. Então, Judas vai dizer, olha, estas pessoas que estão na dúvida, que são pessoas convertidas, mas que não estão firmadas na fé, a nossa responsabilidade é ter misericórdia e demonstrar compaixão para estas pessoas.
procurando ajudá-las e afastando estas pessoas destes falsos mestres, destes apóstatas. Então, é minha e sua obrigação, aqueles que são mais espirituais, ajudar outros na fé a evitar os falsos ensinos e os falsos mestres que se infiltram no meio da igreja. Agora, existe um outro grupo de pessoas que estão um degrau acima destes indecisos. São os convictos. São pessoas que, ao que parece, deixaram a congregação e agora fazem parte do grupo apóstata. E Tiago, ou Judas, ele vai nos dizer que estas pessoas que passaram para o outro grupo, elas precisam ser arrebatadas do fogo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros. Tiago escreveu algo parecido na sua epístola. No Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, nós lemos assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. É isso que Tiago está dizendo, a mesma coisa que Judas. Judas está dizendo, olha, alguns já passaram de um degrau acima, parece que eles se convenceram do ensino errado. É nossa obrigação resgatá-los, tirá-los, né, deste fogo antes que eles venham ser queimados. Essa é a ideia, né? Mas existe um terceiro grupo, que são os comprometidos. São aqueles que, sendo instáveis na fé, são capturados por falsas doutrinas e que agora se estão a um passo a mais do que simplesmente convictos de que aquilo está certo. Eles estão comprometidos em difundir esse falso ensino. E aqui nós vamos entender que nós precisamos ser cautelosos ao ajudar essas pessoas. Por quê? Porque o diabo pode usar estas pessoas para contaminar aquele que está o aconselhando. Eu lembro-me que logo que eu tive a experiência de conversão e que eu passei a fazer parte da vida da igreja, uma das coisas que o reverendo Mário me aconselhou é porque eu era novo na fé, não tinha muito entendimento, muito conhecimento, e o que ele me recomendou com relação aos testemunhos de Jeová? Olha, você ainda não está preparado para enfrentá-los, então você não receba. Por quê? É um zelo que ele teve comigo, dizendo, olha, se você, não tendo conhecimento, se deparar com eles, vocês podem enredá-lo a ponto de tirá-lo da fé verdadeira. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente, né? Porque a gente pode acabar sendo contaminado. Então, agora, eu creio que estes versículos que Judas apresenta, Judas vai dizer assim, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Eu creio que quando ele faz esta declaração, Judas está assumindo uma posição diante dos falsos mestres. A mesma postura apresentada por João na sua segunda carta, quando João diz assim, deixa eu abrir lá, segunda carta de João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina apostólica, bíblica, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Então, nós não devemos nem acolhê-los em casa, nem sequer saudá-los. Judas está dizendo aos leitores, evitem qualquer contato com o pecado, de modo que este não contamine vocês. Então, na verdade, detestem o pecado como teriam detestado
as roupas de baixo manchadas com os excrementos humanos. Essa declaração forte que nós encontramos, feita pelo Kistenmacher. Ele diz assim, olha, que nós devemos detestar o pecado da mesma forma como nós detestamos alguém que tem a roupa de baixo, né, manchada com excrementos humanos. A gente tem que evitar. Então, essas pessoas que se comprometeram já com o falso ensino, é melhor que nós nem nos associemos. Portanto, irmãos, para concluir, eu quero dizer que a vida cristã é descrita nas Escrituras como uma luta. Somos exortados a batalhar diligentemente pela fé que nos foi entregue. O seu fim, no entanto, será triunfante. Se você já leu Apocalipse, dos versículos, capítulos 18 a 22, você sabe como que vai terminar toda a história. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, né? Então, nós devemos caminhar firmes, inabaláveis, em nossa jornada, batalhando diligentemente pela fé que nos foi entregue. Que realmente Deus nos abençoe e nos ajude a viver desta forma, para que Deus seja honrado em nosso viver. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Amém. Eu não entendi muito bem da roupa. Depois eu te explico. O Jonathan está perguntando aqui para mim, que ele não entendeu aqui a minha expressão ali dos excrementos na roupa de baixo, não é? Então, me perdoem aqui, eu vou usar um termo mais popular, mais chulo, né? Para que o Jonathan entenda aqui. Ele está dizendo que a gente tem que detestar o pecado da mesma forma como a gente tem uma repulsa que alguém que tenha feito, desculpe a expressão, cocô na cueca. Essa é a ideia. É forte a expressão do Kistenmacher, mas é uma expressão muito bíblica, muito correta, para que a gente possa evitar mesmo. Entendeu? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O momento é oportuno. Então, vamos orar? Monique, eu vou pedir para você orar para a gente encerrar a nossa reunião nesta noite. Bora. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, quero te agradecer por este tudo que nós tivemos, ó Pai. Eu te agradeço pelo pastor que foi usado, Senhor, para nos trazer essa mensagem, que possamos, ó Pai, praticar em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, reunidos de maneira virtual, ó Pai. Abençoe cada um deles, Senhor. Tu sabes, Senhor, todas as necessidades de cada um, Senhor. Que possamos, ó Pai, neste momento, Senhor, Ficou mudo, Monique. Amém. Ficou mudo a oração da Monique, que caiu a comunicação com a Monique, mas que realmente Deus nos abençoe e nos ajude a sermos diligentes na nossa batalha pela nossa fé. Amém?